Voltamos com o nosso programa Sempre com Você. Boa tarde, Paloma. Boa tarde, Antonieri. Feliz ano novo. Feliz ano novo. 2 de janeiro. Estamos aqui. Estamos aqui firme e forte. Boa tarde ao pessoal de casa também que nos acompanha aqui no Sempre com Você. E ontem, né, além de 1º de janeiro, primeiro dia do ano, nós tivemos também a celebração de Nossa Senhora, né, e a posse do presidente Jair Bolsonaro. E hoje nós vamos fazer um compilado disso tudo aí, né? Isso mesmo. Nossa equipe aqui produziu várias matérias sobre a eleição, né, do presidente Jair Bolsonaro. Também o Papa, em sua homilia, falou também um pouquinho sobre a política. E também temos a previsão do tempo para o dia de hoje. Verdade. Além disso, gente, também a posse, né, como matéria da Assembleia da TV também Assembleia, da posse do governador, a Zambuja, que foi reeleita aqui no nosso estado. Vamos lá, então? Vamos lá. Vamos lá. Pessoal de casa, boa tarde. Salve Maria Imaculada. Começando o boletim de notícias de hoje. Desde o começo, a campanha foi acirrada. Impugnação da candidatura de Lula, fake news, primeiro turno, rejeição demonstrado nas urnas no segundo turno. Vamos relembrar como foi. Nunca antes na história da política brasileira se viu eleições tão acirradas quanto as eleições de 2018. Até a impugnação da candidatura de Lula, o atual presidente Jair Bolsonaro estava em segundo lugar nas pesquisas. Após a condenação em segunda instância, a disputa ficou apertada entre Jair Bolsonaro, Ciro Gomes e Fernando Haddad, o que desde o começo indicava um segundo turno. Com o discurso de extrema-direita, Jair Bolsonaro foi conquistando os votos dos brasileiros que se viam cansados diante do cenário de tanta corrupção. Em sua campanha, o que tanto se via era a disseminação das notícias falsas, popularmente faladas fake news, que abriu possibilidade para o candidato se popularizar diante do eleitorado. Logo no primeiro turno das eleições, Bolsonaro tinha um índice de rejeição de mais de 40%, segundo pesquisas do Datafolha, algo que foi mudando no decorrer de sua campanha através do discurso antipetista, alcançando até eleitores do primeiro turno de quem ainda não tinha o voto. Antes mesmo das eleições em primeiro turno acontecerem, Bolsonaro foi vítima de uma facada no abdômen no dia 6 de setembro de 2018, na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. O que poderia ser uma tragédia fez com que o nome Bolsonaro ganhasse cada vez mais repercussão nas mídias, fazendo com que o candidato subisse nas eleições para intenções de voto no segundo turno. O segundo turno das eleições, que ocorreu no dia 28 de outubro, com 99% das urnas apuradas, levou o presidente à vitória com 57,7 milhões de votos. Contudo, o índice de votos brancos e nulos é relevante, chegando a 7,4%, o maior registrado desde 1989. E a posse de Jair Bolsonaro foi marcada pelo belo discurso da primeira-dama Michele Bolsonaro, a ausência da esquerda e a quebra de protocolo. Depois de mais de 20 anos no poder, a esquerda foi substituída pelo presidente de extrema-direita, Jair Bolsonaro. A posse foi marcada pela presença de milhares de apoiadores de diversos lugares do país, além de autoridades internacionais e com a ausência de opositores de esquerda. Ele optou pelo Rolls Royce para o passeio com Michele Bolsonaro e o filho Carlos Bolsonaro, vereador eleito pelo PSL do Rio de Janeiro, ao invés do carro blindado como havia sido cogitado. A cerimônia foi marcada por quebras de protocolo, como o discurso em Libras da esposa Michele. Em seu discurso como presidente, Bolsonaro avisou que vai combater a ideologia de gênero, mas pediu paciência com as diferenças. Prometeu dar condições de trabalho às polícias e às forças armadas, atacar a criminalidade e a corrupção e trabalhar incansavelmente para que o Brasil escreva um novo capítulo de sua história. Também agradeceu a Deus por estar vivo, se referindo ao atentado à faca em Juiz de Fora. Mas o discurso que de fato chamou a atenção foi o de Michele Bolsonaro, realizado na língua de sinais. Ela, em seu discurso, ressaltou o apoio nos dias em que o marido ficou internado após o atentado e, por esse momento, fez um agradecimento especial ao filho do presidente, Carlos Bolsonaro. A primeira-dama também pronunciou o slogan da campanha: Brasil acima de todos, Deus acima de todos. Antes de terminar o discurso, que era traduzido por uma assessora, ela agradeceu Bolsonaro, se dirigindo a ele como amado esposo, e o beijou, incentivada pelo público. Michele ainda foi elogiada pelo vestido, que, segundo críticos de moda, seguiu a estratégia que está de acordo com toda a campanha do presidente.
Ao lado de Jair e Michele Bolsonaro estavam seu vice Hamilton e a esposa Paula Mourão. E representantes de 46 países e 10 chefes de Estado estiveram presentes na posse. Outros 3 de esquerda foram vetados. Ministros tomaram posse e salário mínimo é assinado abaixo da previsão de Temer. Representantes de 46 países, incluindo 10 chefes de Estado, estiveram presentes. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, não compareceu, mas enviou Mike Pompeo, seu secretário de Estado. Trump demonstrou seu apoio a Bolsonaro pelo Twitter. Dentre os presentes mais próximos de Bolsonaro estão o polêmico primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, conhecido por sua posição ultranacionalista, centralizadora e anti-imigração. O conservador primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, uma vez que o governo Bolsonaro sinalizou que pode mudar a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. E o presidente do Chile, Sebastián Piñera. Só os presidentes da Bolívia, Evo Morales, e do Uruguai, Tabaré Vázquez, são de governo de esquerda. A decisão de vetar a presença dos governantes de Cuba, Venezuela e Nicarágua mostra que o governo vai jogar duro com os regimes de esquerda. O primeiro decreto assinado por Bolsonaro foi com relação ao salário mínimo, que ficou fixado em R$ 998 em 2019, diferente do que o governo Temer previa, que seria de R$ 1.006. Hoje, dia 2, foi dia da posse e pronunciamento dos ministros das 22 pastas. Houve uma redução de 7 pastas em relação ao antigo governo. E o governo de Reinaldo Azambuja, do PSDB, tomou posse nesta terça-feira, dia 1º de janeiro, e destacou os projetos estruturantes que florescerão no segundo mandato. Reinaldo Azambuja teve mais de 677 mil dos votos válidos na última eleição estadual. Prometo desempenhar lealmente e honradamente as funções do cargo de governador do estado de Mato Grosso do Sul. Reeleito para um segundo mandato em Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja tomou posse na Casa de Leis para exercer o cargo de governador no período de 2019 a 2022. Em sua primeira mensagem aos sul-mato-grossenses, Azambuja pontua como desafios para os próximos 4 anos a diminuição dos gastos com o pessoal e a redução dos contratos de compra. De melhorar a vida das pessoas. Quando você não tem crescimento econômico, você não tem ampliação e crescimento das receitas. A perda agora de não pagamento do fundo das exportações e que nós vamos, todos os 27 governadores, buscar, porque isso é um direito dos estados brasileiros, é fazer os ajustes necessários, é permanentemente buscar diminuir os gastos, controle de folha de pagamento, diminuição de gastos de contratos, o controle do custeio da máquina pública e a busca daquilo que é de direito das receitas para a gente transformar o equilíbrio econômico em políticas públicas para melhorar a vida das pessoas. Além de Reinaldo Azambuja, Murilo Zawid foi empossado como vice-governador durante a sessão especial. O rito é definido pela Constituição Estadual e, nesse momento, a Assembleia é representante direto do povo ao dar posse aos eleitos. Cumprimos aqui um dever constitucional e institucional, de dar posse ao governador democraticamente eleito pela população. Então, cabe ao Poder Legislativo dar essa posse ao governador e ao vice-governador eleitos. Depois de empossado, o governador Reinaldo Azambuja seguiu para o Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, onde dá posse aos 10 secretários de sua nova gestão. E a matéria da produção da TV Assembleia. Bom, agora falando notícias da igreja, Papa Francisco disse que a boa política deve estar a serviço da paz. Ele falou durante a homilia do Ano Novo na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Na ocasião, o Papa também celebrou o Dia Mundial da Paz, que é comemorado há 52 anos no dia 1º de janeiro. Ainda falando de política, ela foi o assunto do Papa Francisco. Ele disse que a boa política deve estar a serviço da paz. Foi durante a homilia de Ano Novo na Basílica de São Pedro, no Vaticano. O Papa também afirmou que a política não é só para os governantes e que todos somos responsáveis pela vida na cidade e pelo bem comum. Tutti siamo responsabili della vita della città, del bene comune.
As palavras foram para celebrar o Dia Mundial da Paz, que é comemorado há 52 anos no dia 1º de janeiro. Francisco também pediu aos fiéis um olhar materno para enfrentar o futuro em um mundo cada vez mais desunido e com muita solidão. Ele disse que é preciso aprender com as mães que o heroísmo está em se doar, a força em ser misericordioso e a sabedoria na mansidão. E agora vamos falar da previsão do tempo. O segundo dia do ano amanheceu garoando em Campo Grande e previsão para Mato Grosso do Sul é de tempo parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, especialmente no período da tarde. As temperaturas máximas no estado devem ficar na casa dos 34 graus, de acordo com o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Na capital, o dia será parcialmente nublado, com pancadas de chuva, trovoadas isoladas e temperatura máxima fica com 30 graus. E a umidade relativa do ar entre 95% e 65%. Antonielle, essas foram as informações de hoje. Volta com você. Até amanhã e salve Maria Imaculada. Até amanhã, Paloma. Salve Maria Imaculada. E amanhã, quinta-feira, dia de artesanato. A Ângela Mangini vai estar com a gente aqui, ensinando a fazer uma bonequinha de EVA para você poder decorar, né, os cadernos, né, os livros dos seus filhos. Afinal de contas, eu sei que esse mês também já vai ter compra de material escolar. E por falar nisso, o Leandro Provenzano vai estar com a gente aqui também falando dos cuidados que nós temos que ter, direito do consumidor nas compras do material escolar, matrículas escolares. Também o nosso programa está bem redondinho e, é claro, eu espero por você, tá? Ó, beijo grande para você e para sua família. Excelente quarta-feira. Deus abençoe e salve Maria Imaculada. Tchau, tchau.